Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, episódio 4 de WandaVision, com o título Interrompemos a Transmissão. Porque a gente já conhece do contexto dos 3 primeiros episódios, só esse título já diz muita coisa. Depois então de muitas especulações, teorias, finalmente, nesse episódio, nós vamos ter algumas respostas de muita coisa que ficou pelo caminho. E eu vou, nesse vídeo, contar tudinho isso aqui pra vocês, beleza? Então chega de papo e bora pro vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Alex Fury e hoje eu trago algumas respostas sobre alguns dos vários mistérios que foram apresentados em WandaVision desde quando estreou a série, né? Então, praticamente, esse vai ser um daqueles episódios que respondem muitas coisas que a gente ficou ali teorizando, querendo saber como que ia dar e tudo mais. E hoje eu vou fazer questão de contar todos esses detalhes aqui para vocês. Finalmente a gente vai conhecer, vai saber, né, o que aconteceu com a Monica Rambeau no final do 3º episódio, entre muitos outros mistérios que ficaram circundando aí nas nossas ideias aí e tudo mais, tá? Mas antes eu tenho mais um enigma para solucionar aqui com vocês, e é justamente o principal de todo esse processo, a sua inscrição aqui no canal. Aproveita, clica aí, se inscreva, dá um clique no like, ative aí as notificações, ativa o sininho para você receber as notificações da gente e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, porque, cara, tem muita coisa para falar aqui para vocês. Eu faço questão de contar todos esses detalhes, beleza? Você que é apaixonado por quadrinhos, por séries e por cinema, esse aqui é o seu lugar, beleza? Então chega de papo e bora pro vídeo. Galera, esse é um daqueles episódios que, cara, francamente, são de explodir a cabeça, porque se você acompanha o universo cinematográfico da Marvel desde o início, com certeza vários elementos vão começar a se ligar e vocês vão encontrar sentido em todo o processo. Então esse episódio ele já abre com uma forma muito singela, bem, a gente inclusive é uma ilusão aos olhos da gente. Que você vê na primeira cena, você vê uma série de pedaços se formando, e quando você percebe, nada mais é do que a Monica Rambeau se formando depois de ter sido totalmente desintegrada quando o Thanos deu o seu estalo em Guerra Infinita, inclusive arrancando a joia da mente da testa do Visão e tendo aquele problema todo que a gente já conhece. E nesse episódio ela está sendo retomada, quer dizer, é um momento em que a gente faz associação com Vingadores Ultimato, quando o Hulk utilizou a manopla com todas as joias, a manopla de nanotecnologia do Tony Stark, e deu o seu estalo pedindo que todas as pessoas que haviam desaparecido retornassem. Então, a partir dali, a gente vê que todas as pessoas começam a voltar, e o detalhe é que a Mônica está dentro de um hospital. E aí vem a questão, por que a Mônica está dentro do hospital? A Maria Rambeau, a sua mãe, antes de tudo isso aí acontecer, ela estava doente, estava com câncer, e a Mônica estava acompanhando a mãe dela. Então, justamente no momento do estalo, ela acabou sendo desintegrada, como a maioria das pessoas no planeta inteiro, né? E aí é bacana porque, cara, responde muita coisa, né? Os anos que se passaram, ela continuou jovem, todos os efeitos que o estalo do Thanos efetivamente teve ação em cima das vidas desses personagens, né? Então ela tá praticamente assim perdida, não sabe para onde ir. A enfermeira que cuidou da mãe conta a história, enfim, ela não consegue nem sequer fazer o luto, viver o luto por conta da perda da mãe, né? Então, a partir dessa cena a gente quer saber o que é a Maria Rambeau, não, a Monica Rambeau. E a gente chega na definição. Efetivamente, ela é uma agente da SWORD. E a gente vendo uma cena como essa, a gente faz a conta. O episódio começa justamente eventos antes de começar as ações da Wanda com o Visão. Então ali naquele momento estão voltando, né? Quando a Mônica volta, então é o momento da grande batalha dos Vingadores lá no QG dos Vingadores, né? Contra o Thanos. E a vida segue, ela vai para a SWORD. Finalmente a gente tem
um vislumbre da base da SWORD. Dá para perceber que tem plataformas de lançamento justamente focadas no objetivo principal dessa agência, que é enfrentar as ameaças intergalácticas, e é muito bacana a gente ver que já existe toda essa estrutura, né? E chegando lá, ela já é recebida na recepção achando que, com os seguranças achando que ela não faz parte daquele contexto. E ela vai com um crachazinho na porta para ser identificada e, obviamente, depois de tantos anos, foi tudo atualizado e ela não tinha mais o acesso que ela tinha antes, então ela já estava na SWORD, né? Se a gente for pensar agora, pensando pelos quadrinhos, se a Monica Rambeau passou pela mãe já pela fase adulta e tudo mais, se for seguir os quadrinhos, a Monica Rambeau já é a Photon, a heroína que absorveu, que tem parte dos poderes da Capitã Marvel, né? Então, o que eu percebi é que ela está com um pouco de conflito, até por conta desse momento de voltar depois do estalo, se é que ela lembra que ela tinha alguma coisa, então isso é uma especulação minha. Quem sabe a Monica Rambeau efetivamente já é a super-heroína Photon tão aclamada nos quadrinhos, né? Mas então, até o momento a gente não tem essa certeza por conta dessa reconstrução da personagem, né? Então ela chega nas instalações e ela é recebida dos principais de lá de dentro, né? O nome do personagem é o Tyler Hayward. O Tyler Hayward, ele é o diretor interino. Ele é grandão dentro da SWORD e é praticamente, pela forma que ele aborda ela, uma pessoa íntima a ela há muitos anos. Eles já se conhecem aparentemente há muitos anos. E ele já faz questão de deixar claro na recepção que ela não é uma pessoa simples. Ela é uma capitã, para vocês verem que ela já chega com moral dentro da SWORD e ali ela vê toda aquela modernidade, tudo que se passou. E é bacana que nas TVs da recepção, naqueles telões de LED que eles têm lá, mostra todos os lugares ao redor do planeta onde as pessoas estão voltando. A notícia é o retorno das pessoas com o estalo do Hulk. Aliás, eles nem sabiam que foi o Hulk que fez isso, né? O diretor interino, Tyler Hayward, eu vou falar para vocês, eu tenho minhas dúvidas com relação a ele, porque todo diretor interino dentro de uma grande organização, principalmente como foi a SHIELD e agora a SWORD, tem alguma coisa errada aí. Na SHIELD a gente sabe que quem dominou a SHIELD e destruiu completamente o Tri-Stellium foi o Alexander Pierce, que foi interpretado pelo Robert Redford, que era um infiltrado da Hydra. E eu vou falar para vocês, o Taylor Hayward, ele tem um passado, e eu vou contar para vocês exatamente de onde é que vem esse personagem que, apesar de estar aparecendo agora no universo da Marvel, ele tem um passado sim. O agente Taylor Hayward, ele tem uma ligação direta com a série Agents of S.H.I.E.L.D. Esse personagem, ele não existe nos quadrinhos, porém, na série Agents of S.H.I.E.L.D. foi citado um personagem chamado Brian Hayward. O Brian Hayward, ele foi tipo um super soldado criado pelo projeto Centipede, aquele que fez esqueci o nome daquele personagem que parece o Ed do Iron Maiden. Quem souber, então, coloca aí nos comentários que ele também foi um projeto com base no projeto Centipede, e ele trabalhou como um operacional da SHIELD nesse período. Esse agente foi utilizado e aprimorado com os mesmos recursos que foram utilizados para criar o Capitão América, né? E ele atuou pelo exército dos Estados Unidos, serviu no Afeganistão e foi recrutado pela Centipede justamente para ter esse processo, né? E ele ganhou uma série de aprimoramentos, um olho de raio-x cibernético, ele tinha também essa capacidade de super soldado, né? O tal do metal alienígena que deu a força que ele tem e tudo mais, né? Enfim, em resumo, esse cara trabalhava secretamente para a Hydra, né? E acabou se tornando um soldado nazista clandestino da Hydra. Em meio a esse processo, o agente Brian foi destacado para poder destruir toda a equipe do agente Coulson. Obviamente, no processo ele foi capturado pela SHIELD e acabou morrendo. Então a gente sabe que isso pode ser um gatilho para que o seu irmão, que agora controla toda a SWORD,
utilize isso como uma espécie de vingança. Talvez ele esteja trabalhando pelos cantos, né? Sem falar que também os agentes, eles também têm uma irmã chamada Laura, mas de certa forma não foi colocada em destaque essa personagem na história. Então, o agente Tyler pode ser um grande problema daqui pra frente e atrapalhar muitas coisas, principalmente agora nessa fase de WandaVision. Quando a gente pensa nessas hipóteses, a gente não pode descartar nada, porque quando a gente está falando de alguma produção do universo da Marvel, ainda mais com o Kevin Feige envolvido, certamente as coisas vão ter uma ligação. Não vai ser só uma coincidência você saber que o cara tem um irmão que passou em Agents of S.H.I.E.L.D. Existe uma ligação sim, e com certeza lá na frente isso vai ter um grande efeito. Então, seguindo, o agente Tyler, ele designa a Monica Rambeau para uma missão: ir encontrar o agente Wu nos limites de uma cidade onde as pessoas dessa cidade haviam desaparecido. Esse contexto não precisa nem falar, que é justamente o que a gente já está vendo aí nos trailers há muito tempo. É o momento em que a Monica Rambeau chega na frente da cidade, onde está praticamente dominada pela Wanda, e eles começam a investigar o que é essa bolha de energia que até então ninguém sabia. Só ficou sabendo porque a única pessoa que teve curiosidade de chegar mais próximo e ver o que estava acontecendo foi a própria Mônica. Ela viu, inclusive, a manifestação daquela bolha, ela que teve a curiosidade de ver o que estava acontecendo ali. E então, galera, tem uma parte legal que quando as coisas começam a se acertar, né? Quando a Mônica chega no local, ela fala assim: a gente precisa investigar. Para a gente investigar, não dá para eu entrar nessa bolha desse jeito. Então eu vou utilizar um drone. E o drone dela é um mini helicóptero, como se fosse um brinquedinho assim. E é aí que a gente faz uma associação respondendo uma pergunta que ficou para trás no episódio 3. Justamente, no episódio 2. Justamente quando a Wanda vai pro lado de fora e vê um helicóptero com o símbolo da SWORD colorido, destoando de todo o ambiente que está em preto e branco. Eu apresentei esses detalhes no link da nossa playlist aqui nos cards. Depois dá uma visitadinha aqui para vocês assistirem todos esses vídeos e se atualizarem justamente com essa teoria aqui que a gente já tem levantando há muito mais tempo. Então aproveita, dá um pulo aqui nos nossos cards e assista, dá uma maratonada no canal em todos os episódios de WandaVision que a gente comentou. Monica Rambeau, não muito contente, obviamente, vai até a bolha e a gente vê que o drone, ele ultrapassa e não aparece mais, obviamente. E ali ela fica curiosa, justamente querendo saber o que tem para lá dali. E parece que quando ela encosta a mão na bolha, ela fica meio que inebriada, tentada, querendo entrar naquilo. E obviamente ela vai mais um pouquinho e é sugada para dentro da bolha. O desaparecimento de Monica Rambeau comoveu praticamente a agência inteira. E é nessa hora que a gente vê o porquê daquela instalação toda do lado de fora. Toda a equipe de apoio da SWORD é designada para montar uma campana ao redor daquele local e monitorar os acontecimentos. E eles designaram especialistas para justamente poder monitorar tudo com mais detalhes e poder catalogar os acontecimentos. Entre eles, tem uma personagem conhecida de todos nós, que é a Darcy Lewis, que finalmente ela aparece na série agora como Doutora Darcy Lewis, uma astrofísica, se eu não me engano. E ela já chega assim, com aquele jeito debochado de sempre, que a gente já viu várias vezes em Thor e Thor: O Mundo Sombrio. E agora ela tá como uma das cabeças, uma das inteligências que estão monitorando ali o processo da bolha espaço-temporal que a Wanda criou. E lá dentro, ela é acompanhada por um dos oficiais e de cara ela vê a bagunça e ela percebe que todos eles estão tentando infiltrar a bolha com pequenos drones e ela presencia. Ela flagra o momento que um drone entra e desaparece na película da bolha ali. E isso já cria nela uma curiosidade. O que será que está acontecendo? E então, ela vê que não tem muito espaço, ela já pede um café daquele jeito descontraído dela. E nessa hora ela pega um daqueles aparelhinhos que ela utilizava com o Dr. Selvig. E ali, vocês se lembram daquele aparelhinho que ela usava para poder identificar as anomalias temporais, principalmente quando a Bifrost iria mandar o Thor ou alguém viajando pelo espaço? É aquele aparelhinho que ela utiliza.
e ela faz uma leitura radiofônica, por assim dizer, do ambiente. Ela percebe que os sinais que estão sendo emitidos daquela bolha têm uma frequência específica e que não determinaria um aparato mais moderno. Então ela olhando lá no meio daquela quinquilharia toda, naquela instalação cheia de coisas modernas, ela vê um transmissor não, uma espécie de captador de ondas sonoras, ou ondas, enfim. Ela liga aquele aparelho e no momento que ela consegue ajustar a frequência, a imagem do primeiro episódio da Wanda, meio amarelado, meio do jeito que ela colocou, aparece ali. E ela identifica de cara. E vocês estão assistindo o que está sendo feito lá dentro. Ah, mas o cara fala, pô, mas isso aqui é uma série sitcom. Não, não é uma série sitcom, isso está acontecendo. Aí como é que você sabe? Ela foi colocada em dúvida e tudo mais. Então ela coloca o aparelho dela, que tem uma leitura mais específica, e eles confirmam que realmente aquilo está acontecendo. A Darcy, muito perspicaz, ela percebe que as sitcoms que estão sendo apresentadas ali são puladas de década em década. Quem está visitando as instalações ali é justamente o Hayward, o Tyler Hayward. E ele está ali querendo saber se alguém conseguiu alguma informação. Ele está interessado, ele quer ver o que ele vai poder coletar daquelas informações, né? Então a Darcy foi a pessoa que revolucionou o que estava acontecendo ali. E o agente Wu, muito esperto, também se aproxima da Darcy e dá as teorias dele também. Bacana que o agente Wu, ele apesar de ser meio assim, espalhafatoso, meio atrapalhado, ele é um cara que tem uma linha teórica muito bacana. Aliás, tem uma cena que ele tá num quadro branco, levantando teorias, e a gente vê lá justamente a teoria do porquê sempre é o hexagonal que aparece nos episódios da Wanda, por que pula de década em década. E o que me intrigou naquele quadro dele é um assunto que vai dar pano pra manga para uma próxima série, que é a série Invasão Secreta. No quadro dele, se vocês perceberem, do lado esquerdo, tem uma questão assim: será que eles são Skrulls? Será que eles são, talvez sejam pessoas que estão infiltradas dentro da SWORD, ou coisa parecida, porque nada, em Homem-Aranha Longe de Casa, a gente encerra o filme justamente com o anúncio de que a SWORD faz parte da nossa realidade. E agora isso se confirma mais ainda em WandaVision. E o agente Wu é um cara que está antenado em tudo isso. E ele, trabalhando junto com a Darcy, com certeza vão desvendar muitas coisas que vão abrir caminho, não nesse episódio, mas nos próximos que virão. Um desses mistérios, com certeza, é aquela cena que ficou enigmática, quando a Wanda confronta a Dot no episódio 2, né? Que as duas estão conversando ali e de repente o rádio, que tá ali na mesinha, começa a surgir uma voz: Wanda, por que quem tá fazendo isso com você? Wanda. Como ele faz isso? A Darcy encontrou uma forma de utilizar aquelas ondas, aquela frequência que ela conseguiu identificar e conseguir uma conexão com a Wanda. E tudo isso porque num dos vídeos que eles estavam assistindo, eles viram ali a Mônica Rambeau lendo um jornal no meio daquela situação sitcom que a Wanda projeta dentro daquela bolha. Outra etapa sensacional desse episódio é quando o agente Wu começa a apresentar, junto com a parceria que ele está tendo com a Darcy, de quem são as pessoas dentro daquele universo fictício que a Wanda criou. Então, cada um dos personagens que compõem a Westview criada da Wanda, né, são colocados ali como personagens e casados. Quer dizer que eles vão, na investigação, eles estão colocando folha a folha quem é quem enquanto personagem. Só que, enigmaticamente, a gente vê que não tem a informação sobre a Dot, e muito menos informação específica da Agnes. A gente vê que em todos eles tem a outra persona de cada um das pessoas que realmente viviam na cidade. Em compensação, essas duas pessoas que eu coloquei não tem. Muito provavelmente, ou é uma incógnita mesmo, ou, meus amigos, alguma das duas tem relação com o Mephisto, ou podem ser diretamente o próprio Coisa Ruim. Indo lá para aquela cena clássica que a gente gostou pra caramba, eu inclusive adorei por conta da questão de vermos a Wanda como ela realmente é.
A gente volta lá dentro da bolha agora, lá naquela cena em que a Mônica Rambeau ajuda no parto dos filhos da Wanda. E quando ela comete o lapso de dizer pra Wanda que que ela falou do irmão dela, do Pietro, né? Fala assim, poxa, mas o Pietro não foi aquele que morreu nas mãos do Ultron? Pronto. Esse episódio eu comentei na semana passada e foi a gota d'água para a Wanda mostrar quem ela realmente era. A Wanda, nessa cena que não foi mostrada, nesse episódio eles mostram. E ela questiona a Mônica, quem é você? Como é que você sabe de tudo isso? E nesse momento, galera, vocês veem a Wanda já manifestando o poder do caos na mão dela, né? A luzinha vermelha e tal, muito legal essa cena. E ali a Mônica não sabe nem o que fazer. E ela utiliza o poder e joga a Mônica quebrando parede, jogando por toda a avenida da cidade. E finalmente o que a gente viu nos trailers, ela sendo arremessada para fora da bolha da espaço-temporal que a Wanda criou. Muito bacana, cara, porque é só ver na cara da Wanda que ela tem, de certa forma, plena consciência do que ela está fazendo. Ela só mascara para si mesma por alguma razão que faça com que ela crie essa realidade toda. A gente já teve os indícios disso no episódio passado, quando o Herb e a Agnes conversaram lá com o Visão, dizendo assim, você sabe por que a Wanda está segurando a Mônica aí? Porque nós também estamos... E estamos o quê? O Visão perguntando, né? Então ali a gente já começa a ver essa realidade sendo rompida, né? E nesse episódio a coisa se confirma. E se confirma de um jeito absurdamente aterrador. No final, depois que a Wanda consegue reconstruir a parede, depois de ter arremessado a Wanda longe, o Visão entra. Olha esse detalhe, galera. Quando ele entra, a Wanda tá lá estática, pensando na vida, e quando ela vira para olhar o Visão está com toda a cabeça dele estourada da mesma forma que o Thanos arrancou a joia da mente dela. E nessa hora, a Wanda ela baixa a cabeça, tipo, meu Deus, não posso olhar para isso, tipo, essa não é a realidade que eu construí. Então, num espaço de tempo, ela olha novamente e o Visão tá íntegro, com a cor vermelhada, né, os detalhes dele, a joia na testa, totalmente reconfigurado. E ele entra pra sala e, sabe, com um sorriso, parece que... como se fosse um boneco de ventrílogo, parece que alguém tá comandando o sorriso nele. E ele entra, meio que desconfiado, sem entender muito, senta, pega os filhos, cada um pega um filho no colo, e ali eles assistem TV como se nada tivesse acontecido. É muito legal essa cena, porque a gente começa a entender bem quais são as reais... a realidade do que está acontecendo ali dentro da bolha. E o detalhe, né? Lembram também de mais uma resposta que falta completar aqui, fora muitas outras que ainda vão ser respondidas? O cara do bueiro, o diretor Taylor, ele manda um agente entrar pelo bueiro porque seria uma alternativa mais rápida para chegar na cidade. Então ele vai. Só que assim, eles falam assim, mas o poder da Wanda não pode ultrapassar no subterrâneo. Pois galera, ultrapassa sim. No momento que o cara tá engatinhando nos dutos para poder sair lá na rua da Wanda, existe uma película daquela bolha espaço-temporal também ultrapassando o bueiro. E quando ele passa por ali, aquela roupa de contenção que ele usou saindo de dentro das instalações da SWORD, automaticamente é transformada na roupa de apicultor que nós vimos apresentada no episódio 2. Galera, é o seguinte, é demais, cara. WandaVision tá deixando assim muitas questões e o título desse episódio foi providencial. Acho que tem tudo a ver. Interrompemos a transmissão porque a partir de agora vamos explicar o que está acontecendo. Não sei se vocês se lembram nos trailers, mas tem ainda algumas cenas que ainda não foram apresentadas nos episódios, e agora é muito provável que a gente veja isso, principalmente agora que a próxima década que vai pular é para os anos 80, a gente viu lá a Agnes de Polaina e tudo mais, e outros visuais que vão surgir aí. O que será que nos espera a partir de agora em WandaVision? Meu Deus do céu, que série espetacular!
Eu tô adorando e eu gostaria de saber de você o que você acha com relação ao que vem por aí em WandaVision. Deixa aí o seu comentário, coloca aí porque eu quero discutir com vocês tudo que tá rolando e o que é possível de acontecer. Quais os possíveis crossovers que podem surgir a partir daí. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui e agradeço vocês por terem ficado curtindo o vídeo aqui comigo até esse momento. E olha, em breve tem mais história para contar aqui para vocês. Beleza? Eu vou ficando aqui. Um grande abraço. Até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!